A paz a todos os irmãos, aqui o pastor Juscelino, quero levar uma palavra para você nesse momento, você que gosta de ouvir a palavra de Deus, você que está precisando ouvir uma palavra, queria que você prestasse atenção aí alguns minutos, e tenha certeza que através dessa pregação Deus vai abençoar você, Deus vai falar ao seu coração. Queria que você pegasse a sua Bíblia aí e abrisse ela no Evangelho de Mateus, no capítulo 14 e o versículo 22, palavra que fala que Jesus, ele anda por sobre o mar. Abra aí a sua Bíblia, Mateus capítulo 14 e versículo 22. Vamos orar para Deus, falar ao nosso coração. Se você pode aí na sua casa, feche os seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, meu Deus, fala ao nosso coração, nos ensina através dessa palavra, que cada irmão que acompanha nesse momento seja abençoado, meu Pai, seja fortalecido, seja tocado pela Tua presença maravilhosa. Assim eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Olha o que a palavra diz, versículo 22, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, você vê que na quarta vigília da noite quer dizer o quê? 3 horas da manhã, de madrugada, Jesus foi ter com eles, andando por sobre o mar, e os discípulos ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Você vê que a palavra diz que Jesus, ele estava pregando e falou aos seus discípulos que eles fossem indo na frente dele e passassem para o outro lado. A palavra diz que ele despediu as multidões, ele foi ao monte para orar, e em caindo a tarde ele estava lá em oração, mas de madrugada, na quarta vigília da noite, ele foi ter com os discípulos que estavam assustados, apavorados, estavam enfrentando uma grande tempestade. Talvez você que me ouve nesse momento, você está passando uma grande luta na sua vida, você está passando um momento difícil, uma luta que talvez até hoje você não tinha enfrentado. Eu digo para você, Jesus conhece a sua luta, Jesus conhece a sua necessidade, o que você precisa. Jesus poderia muito bem ter deixado aqueles homens amanhecer em alto mar, passando aquela luta, aquela dificuldade, mas na quarta vigília da noite, de madrugada, Jesus foi ter com eles, para livrar eles, para ajudar eles. Eu digo para você que Jesus, ele vai ter com você também. Você pode estar passando uma luta, uma dificuldade, tenha certeza que Jesus, ele não esquece de você, ele não esquece de nenhuma pessoa. Você pode estar enfrentando uma luta hoje, pode ter certeza no seu coração, que Jesus, da mesma forma que ele não se esqueceu daqueles homens que estavam lá, em alto mar, e também sabia o que eles estavam enfrentando, ele também te conhece, ele conhece você. Você vê que Jesus apareceu ali andando sobre as águas, e os discípulos ficaram o quê? Assustados, eles acabaram gritando que é um fantasma. E olha o que a palavra diz, versículo 27, mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Você vê que Jesus se aproximando deles, andando sobre as águas, eles ficaram assustados e gritaram: um fantasma. Jesus falou: não, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus mostrou para eles o quê? Que era ele que estava ali. E olha o que a palavra diz no versículo 28, respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Você vê que naquele exato momento que Jesus falou para eles não ter medo, que não era um fantasma, era Jesus que estava ali.
Naquele exato momento surgiu no coração de Pedro o desejo de ir ter com Jesus sobre as águas. E ele pede para Jesus. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E olha o que Jesus disse no versículo 29. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. Quero que você agora entenda uma coisa através dessa palavra. Quando Pedro lhe pede para Jesus, que se era Jesus mesmo, que ele conseguisse andar sobre as águas, ele queria andar e chegar até Jesus. E a palavra diz que Jesus falou para ele: Vem. E aquele homem desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Começou a andar sobre a dificuldade, sobre a luta que eles estavam enfrentando, somente por crer na palavra do Senhor Jesus. Eu digo para você, quando você crê na palavra de Deus, você consegue vencer todas as dificuldades, todas as lutas. Você consegue caminhar sobre esses problemas, essas dificuldades que o mundo muitas vezes ele oferece para nós, que surge no meio do caminho, muitas dificuldades, e quando você confia na palavra de Deus, você continua a caminhar. Você vê que Pedro, somente um vem do Senhor Jesus, ele já creu, enquanto os outros discípulos estavam ali no barco, ainda meio com medo. Através da palavra de Jesus, Pedro começou a crer. Ele saiu fora do barco e começou a andar sobre as águas. Mas chegou um momento que ele começou já a olhar para o vento, ele começou a olhar para o tamanho das ondas, e ele começou a ter medo. Ele começou a ter medo e começou a afundar. Quando uma pessoa deixa de confiar na palavra de Deus, ela começa a afundar. As dificuldades aparecem, as lutas vêm, e a pessoa não sabe mais o que fazer. Talvez você é uma pessoa que você estava andando sobre as águas, nenhuma dificuldade conseguia parar você, nenhuma luta conseguia parar você, mas quando você para de confiar na palavra de Deus, quando você para de olhar para Jesus, você começa a afundar. O mundo está passando por algo muito difícil, mas as pessoas que estão olhando para Jesus, elas estão caminhando. Agora, quando a pessoa tira os olhos de Jesus, ela começa a dar mais ouvido às notícias, às informações do mundo. A pessoa começa a fazer assim como Pedro. Até que Pedro estava confiando naquele vem que o Senhor Jesus falou, e olhando para Jesus que estava à sua frente, ele estava caminhando. Mas quando ele começou a olhar o vento, quando ele começou a olhar as ondas, ele se esqueceu da palavra que Jesus falou para ele: pode vir que eu sou contigo. E ele começou a afundar. Talvez você que me acompanha nesse momento, você está começando a afundar já. Você está sentindo medo, talvez, você ouvindo essa pregação, você está sentindo medo de algo que está acontecendo na sua vida. Talvez você perdeu o seu trabalho, a sua família está em brigas, ou você talvez está com medo de passar necessidade, nunca passou na vida necessidade. Você está começando a afundar. Você está olhando à sua volta e muitas notícias ruins, muitas notícias de que não vai mudar, de que está difícil para todo mundo. Quando você age dessa maneira, você começa a afundar nas dificuldades. Mas eu quero dizer para você, através dessa palavra, que tem jeito para você, tem solução para a sua vida. Se você olhar para Jesus assim, como Pedro, quando estava afundando e gritou: Senhor, salva-me. A solução para a sua vida se chama Jesus Cristo. Se você olhar para Ele nesse momento, você falar: Senhor, me salva, me tira dessa condição,
Está difícil o meu casamento, a minha família. Está difícil o meu trabalho. Você olhar para Jesus e você falar para ele: Senhor, estou com medo, mas me salva, me tira dessa condição. Eu imagino nesse momento Pedro andando sobre as águas feliz, mas quando começou a olhar para o lado, começou a afundar. Eu imagino aquele homem com a água pela cintura já, estendendo a mão e gritando: Senhor, me salva. Ainda que você no meio do caminho venha duvidar, ainda que você no meio do caminho venha se esquecer que Deus é poderoso, ainda que no meio do caminho você se esqueça de que Ele já fez muitas vezes você andar no meio das lutas, no meio das dificuldades, ainda que você se esqueça de tudo isso, ainda que você já esteja afundando nesse momento, se você levantar sua mão para Ele e falar: Senhor, me salva, a solução para a sua vida não é o médico, a solução para a sua vida não é o homem, não é o advogado, não é o patrão, não é aquela pessoa de nome que você conhece, que falou que ia te ajudar. A solução para a sua vida se chama Jesus Cristo, porque Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Aquele homem ia se afogar, ia perecer no mar. Talvez você já está começando a se afogar nas lutas, nas dificuldades. Talvez a água já está no seu pescoço. Você não sabe mais o que fazer. Por isso eu vim trazer essa palavra para você nesse momento, para que você olhe para Jesus e peça ajuda a Ele. Eu duvido você fazer uma oração no seu quarto aí e você pedir ajuda a Deus, que Ele não socorra você. Aquele homem gritou: Senhor, salva-me. Senhor, eu andei sobre as águas, mas agora eu estou afundando. Talvez você já esteve na igreja firme, na presença de Deus, mas você se afastou e agora você está afundando. Agora você está perecendo. E o que eu devo fazer, pastor? Você pedir ajuda a Deus. Você ser humilde, olhar para Jesus e falar: Senhor, me salva. Se o Senhor não me salvar, eu vou perecer. Talvez você está até com vergonha. Pastor, eu sinto vergonha, pastor, porque um dia eu já estive na igreja, na presença de Deus, e eu acabei me afastando, pastor. Eu acabei fazendo coisas que desagradaram a Deus. Eu acabei sendo infiel a Deus. Eu digo para você: Deus não olha para isso. Nosso Deus é um Deus que perdoa, é um Deus que veio para salvar. Só basta você olhar para Ele nesse momento, você olhar para Jesus, estender a sua mão e falar: Senhor, me salva, me tira dessa situação. Olha o que a palavra diz, quando Pedro ele pede ajuda ao Senhor Jesus, versículo 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Versículo 31, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Você vê que essa palavra aqui, prontamente, Jesus está esperando você pedir ajuda a Ele. Está esperando você orar, pedir ajuda a Ele. Quando Pedro veio ali a gritar: Senhor, salva-me, Jesus prontamente estendeu a mão e segurou aquele homem. Jesus quer segurar você, quer te levantar, quer tirar você dessa condição, mas você precisa crer que Ele pode. Ele falou: homem de pequena fé, por que duvidou? Porque talvez você duvida que Jesus pode mudar essa situação. Porque que talvez você duvida que Jesus pode operar e tirar você dessa condição. E está dizendo para você: não duvide. Não duvide que eu posso tirar você dessa situação. Me dê a sua mão que eu vou te ajudar. Você está esperando talvez no homem te ajudar, em alguém estender a mão para você.
Quem poderia tirar Pedro daquela situação, a não ser o Senhor Jesus? Quero que você entenda uma coisa, através dessa palavra, que se você olhar para Jesus e falar para Ele hoje: Senhor, me salva, me ajuda, transforma a minha vida, a minha família, me dá condição, Ele prontamente vai estender a mão e vai te segurar, vai te ajudar. Não duvide do que Deus pode fazer. Você olha para a sua vida e aos seus olhos está difícil, mas se você olhar para Jesus e você crê que Ele pode mudar a sua vida hoje, só basta você pedir ajuda a Deus, só basta você clamar a Jesus, falar: Senhor, me salva, me tira dessa condição. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que deixou de crer na palavra de Deus? Sabe aonde que você caiu, talvez, e começou a afundar? Quando você começou a dar ouvido a pessoas e deixou de dar ouvido a Deus. Quando você começou a ouvir conselhos e deixou de confiar na palavra de Deus, na palavra que estava no seu coração. Se Pedro permanecesse com aquele vem de Jesus no coração, ele ia chegar junto de Jesus, ele ia abraçar Jesus e ia voltar para o barco caminhando com Jesus, sem ter afundado. Eu digo para você: volte a dar crédito à palavra de Deus, volte a confiar na palavra de Deus. Muitas pessoas estão perecendo porque deixaram de confiar na palavra de Deus e começaram a olhar para o lado, começaram a confiar na palavra do homem, nos conselhos de homens. Mas hoje Deus está dando a chance para você, a oportunidade de você voltar a confiar nele, de você voltar a olhar somente para Ele. A situação está difícil, pastor. Olhe para Ele nesse momento e fala: Senhor, me salva. Eu vim trazer essa palavra para você entender que Ele está esperando. Ele não quer que você se afunde nessa luta, Ele não quer que você pereça, que você se afogue nessa situação, mas você precisa ser humilde para olhar para Ele e falar: Senhor, me salva. Levantar sua mão e falar: Senhor, me ajuda, me tira dessa condição. Só o Senhor pode me tirar dessa condição. E tenha certeza que assim como foi com Pedro, será com você. Prontamente Jesus vai estender a mão e vai tirar você dessa situação. Que o Espírito Santo de Deus possa ter falado ao seu coração. E se você está passando uma luta, um momento difícil na sua vida, se você está com medo, eu vim trazer essa palavra para que você entenda. Peça ajuda ao Senhor Jesus, clame a Jesus e Ele te ouvirá. Levante as suas mãos a Jesus e Ele vai pegar você pela mão, Ele vai tirar você dessa condição, ainda que não merecemos, ainda que somos falhos, mas o nosso Deus é fiel, o nosso Deus é poderoso. Que essa palavra fique guardada no seu coração, e que hoje mesmo você possa fazer um voto com Deus, você possa chegar na presença de Deus, entregar a sua vida a Ele, e voltar para os caminhos do Senhor Jesus, se entregar a Ele de todo o coração. Que Deus abençoe você através dessa palavra. Se você estava desanimado, abatido, saiba que tem saída, que tem solução. Se essa palavra falou ao seu coração, que você possa compartilhar essa palavra a muitas pessoas que talvez estão se afogando na dificuldade, estão perecendo e não sabem mais o que fazer. E a solução se chama Jesus Cristo. Senhor, salva-me. Prontamente Ele vai salvar você e vai salvar essa pessoa que está precisando muito ouvir essa palavra. Que você possa compartilhar essa palavra, que você possa se inscrever no canal aí, e tenha certeza que Deus, Ele vai te abençoar. Que Deus abençoe a todos vocês que ficaram até o final ouvindo essa palavra, e tenha certeza, Ele está socorrendo você hoje. Ele está pegando você pela mão e tirando você dessa situação. Que Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço. Fica com Deus.